Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje aqui nós vamos estar comentando o resumo da primeira aula dada no CMI, que é o curso para o Ministério Infantil. E a primeira disciplina a ser ministrada está relacionada com a Bíblia. É a bibliologia. O que é bibliologia? É o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia. Não se faz teologia sem conhecer as Sagradas Escrituras, sem explorar aquilo que está dentro da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus através de canais humanos para o homem. E nós temos a sua importância. Então, a importância das Escrituras está na revelação da verdade. A verdade, ela está centrada em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus. E as Escrituras apontam para Cristo. Logo, dentro da importância das Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ela revela tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos a criação de Deus, Deus é o Criador, sustentador de todas as coisas. Vai nos revelar a queda do homem e o plano de Deus em resgatar a humanidade caída devido ao pecado dos nossos primeiros pais. E a Bíblia, ela traz o que? Regras, normas de conduta, de convivência, como é que deve ser o relacionamento dentro do casamento, relacionamento de pais e filhos, como é que deve ser o relacionamento dentro da comunidade. Então, nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras, porque tudo aquilo que nós conhecemos a respeito de Deus tem que estar de acordo com os escritos sagrados. E há 4 propósitos fundamentais para o estudo das Sagradas Escrituras. O primeiro propósito está lá em 1 Pedro 3,15, aonde a palavra de Deus nos esclarece que nós temos que estar preparado para responder com mansidão a questão da nossa esperança, da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. O homem, por ser um ser religioso, nós vamos ver que ele vai buscar a Deus. E religião é religar o homem a Deus. E a única maneira do homem ser religado a Deus é através de Jesus. Então, dentro desse contexto religioso, nós teremos que responder a respeito da nossa esperança. Segundo propósito, está em 2 Timóteo 2,15, aonde todo aquele que trabalha para o Senhor, que presta um serviço para o Senhor, é necessário que ele esteja aprovado. E Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que apresente como obreiro, como trabalhador aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então todos nós somos trabalhadores da seara do Mestre. Logo,
nós temos que estar aprovado. E a maneira de ser aprovado é andar segundo a verdade do Evangelho, segundo a palavra de Deus. Então há necessidade de nós conhecermos e vivermos para sermos aprovados. E também, em Isaías 34:16, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela desenvolve o que? A nossa fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Logo, ouvir, aprender a palavra de Deus aumentará o que? A nossa fé, a nossa confiança em Deus. E o quarto propósito que nós colocamos aqui nesse estudo está relacionado à iluminação, o que? Do nosso entendimento. Lá no Salmo 119, nós vamos ver que há o que? Um salmo de exaltação à palavra de Deus. E a palavra de Deus, o que? É luz para o nosso caminho. Ela ilumina, ela esclarece. Então, lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Então, diante de um mundo tenebroso que está atolado em uma escuridade, é necessário de luz. E a palavra de Deus, ela nos traz o que? Luz, ela nos mostra as coisas bem em claro. E no nosso segundo texto, a razão das Escrituras, nós vamos ver que no início Deus, ele se revela ao homem ali, cara a cara, face a face, rosto a rosto. Na viração do dia, Deus vinha e ali tinha aquele relacionamento com o homem. Porém, o pecado, ele quebra esse elo, essa ligação que havia entre o homem e Deus. Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem, os homens e Deus, porque Deus, ele é santo, ele não compactua com o pecado, nele não há maldade, não há pecado. Logo o homem ficou que afastado. Embora houvesse algumas pessoas que andassem, que experimentassem uma comunhão com Deus, nós vamos ver que esse contato, essa comunhão, ela ficou restrita a indivíduos. Embora Deus revelasse na sua criação de que ele existe, Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que o homem, ele é indesculpável diante de Deus, porque a própria criação, a natureza revela que existe um Deus. Então, o homem ficou sem esse contato com Deus. Então, nós vamos ver que quando há quebra dessa comunhão, os homens enveredam pelo caminho tortuoso, perverso, aonde, Gênesis 6, nós vamos ver que aquela geração, ela precisou ser destruída e uma nova se levantasse ali dos descendentes de Noé. Mas mesmo assim, nós vamos ver lá Gênesis 10, 11, a evolução, vamos dizer, o crescimento populacional, e os homens continuam ainda caminhando para um caminho de pecado. Nós vamos ver que há a confusão das línguas ali em Babel, onde vai surgir as nações, as tribos. Nós vamos ver que em Gênesis 12, Deus escolhe um homem para fazer nele o que? Uma grande nação, para que dessa nação viesse o Messias e pudesse cumprir o propósito de Deus de trazer o que? Uma grande salvação para toda a humanidade. Mas nessa chamada de Abraão, para que houvesse um povo, foi necessário que tivesse uma revelação especial de Deus. E nós temos duas revelações especiais de Deus. Aquela que veio pela sua palavra
nós vamos ver que Deus, ele vai trazer ali a revelação escrita através dos homens, né, aonde vai ser revelada ali a história do povo hebreu. Nós vamos ver muitos acontecimentos acontecendo ali, e nós temos, né, a segunda revelação especial de Deus é a própria palavra. O Verbo se fez carne e coabitou entre nós. Então, a segunda revelação especial de Deus está na pessoa bendita de Jesus. Temos a palavra escrita, revelada por Deus, que foi escrita pelos homens, e nós temos a própria pessoa de Jesus Cristo, a palavra viva, se revelando aos homens. Então nós temos a Bíblia e em Cristo as duas revelações especiais de Deus. Foi necessária essa revelação devido à queda do homem, para que Deus trouxesse à humanidade a sua palavra. Então, baseada, porque nesses 4 propósitos que nós aprendemos a respeito da importância das Escrituras, responder com mansidão, apresentar como obreiro aprovado, ela aumenta a nossa fé, ela nos dá entendimento, ela nos dá luz. Nós vamos ver que nós temos algumas verdades a respeito porque nós devemos estudar a palavra de Deus. Então nós temos que entender que o cristianismo, ele é prático, ele é dinâmico. Embora as verdades elas estejam registradas, mas são verdades não apenas para estudar, para compreender, mas para viver. Então a primeira importância que nós devemos estudar a palavra de Deus, porque ela é o único manual para a nossa vida, para a nossa jornada. Ela é o mapa, ela é o manual que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus, que nos mostra qual que é a nossa direção, o nosso propósito de servir ao Senhor. E nós vamos ver que, como todo equipamento que você compra tem um manual de uso, nós vamos ver que a Bíblia é um manual para se viver. Uma pessoa, quando tira uma habilitação, nós vamos ver que ele vai aprender regras de trânsito, normas de circulação, né, placas de sinalização. Nós vamos ver que ele tem ali um regulamento, uma instrução a respeito de como conduzir o veículo. E a palavra de Deus é de como conduzir a nossa vida, nosso relacionamento para com a família, para com a sociedade, a maneira correta de se adorar a Deus, qual é a verdade a respeito de Deus. Então ela vai nos mostrar muitas coisas, e ela é um antídoto contra heresias, porque vivemos um tempo de muitas heresias, né? Algumas seitas, alguns grupos que se diz cristão, mas não são, mas querem usar a Bíblia como credibilidade naquilo que eles estão falando, naquilo que eles estão anunciando, mas nós vamos ver que ali há engano. Então o cristão, ele precisa, né, de ter um manual para a sua vida, e esse manual é a palavra de Deus. Segundo ponto, a Bíblia, ela alimenta a nossa alma. Então, assim como há necessidade física, aqui nós estamos comentando, a sede, uma necessidade básica do homem, a sede, a fome, o sono, são coisas da qual a gente não consegue sobreviver sem isso. Quem consegue sobreviver sem beber? É difícil não beber água. A água é de suma importância. Da mesma maneira, meus irmãos, o homem precisa da palavra de Deus. Nós vamos ver que quando Jesus ele é tentado ali pelo inimigo das nossas almas, nós vamos ver que há uma tentativa de desviar o propósito da qual Jesus Cristo veio. O inimigo vai tentar usar a palavra de Deus. E Jesus vai usar, né, a palavra para combater
esse engano, essa sedução ali do inimigo das nossas almas. E Jesus vai dizer, na primeira tentação que o inimigo coloca sobre ele, para que transformasse pedra em pães, Jesus vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Então a Bíblia é a revelação de Deus. Nós precisamos alimentar dessa palavra. Porque, meus irmãos, o bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Frise bem isso. O bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Então, aquilo que nós alimentamos vai refletir aquilo que nós somos. Terceiro, por que estudar a Bíblia? Ela é um instrumento de Deus, da qual o Espírito Santo irá nos usar. Então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, Jesus disse que ele faria o que? Os discípulos lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado. Então, se nós aprendemos a palavra de Deus, buscamos a conhecer, o Espírito Santo nos fará lembrar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós meditamos, daquilo que nós guardamos. O Espírito Santo nos trará o que? A lembrança. Não é ele trazer algo que você não conhece, mas ele vai trazer algo daquilo que você se alimenta, relacionado a nós conhecemos e sermos usados como instrumento de Deus. Quarto, ela enriquece espiritualmente a vida do salvo. Então, as riquezas de Deus, ela vem pela revelação que da sua palavra, da qual o Espírito Santo vai enriquecer o que? A nossa alma, o nosso ser, o nosso espírito. Então ela enriquece. A palavra de Deus é saúde para a alma, para o corpo. Ela nos dá alegria, ela nos dá paz. Então ela enriquece espiritualmente o que é a vida do homem. E ela leva o que é conhecer o que é as coisas espirituais. Porque o homem natural não compreende as coisas do espírito. Mas o homem espiritual, em tudo, ele consegue desvendar e discernir, porque o Espírito Santo prescuta o que é as coisas de Deus. E logo será revelado e enriquecido o que? A sua vida, a sua alma. E por último, ela é a revelação de Deus à humanidade. Então tudo o que o homem precisa saber está na Bíblia. A nossa conduta, a nossa maneira de viver, nós precisamos ter muito cuidado para não entrar em dois extremos. Aquele que conhece pouco, ele pode, se tornar o quê? Um fanático em muitas coisas, por falta de conhecimento. E o conhecimento demasiado, se não tiver a presença do Espírito Santo, ele pode virar apenas alguém legalista. Então precisamos equilibrar a balança. Buscar ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, mas se alimentar da sua palavra. Então, oração e o alimentar da palavra de Deus são duas coisas que precisam estarem equilibradas na balança. E como devemos estudar? Aprendemos por que devemos, e agora como devemos. Então a atitude que a pessoa tem em relação a meditar na palavra de Deus, isso trará a ela uma compreensão maior. Então a maneira com que a pessoa se dedica, isso trará um melhor conhecimento, um melhor proveito das pessoas que buscam esse conhecimento relacionado à maneira com que nós vamos estar estudando. Então, primeiro, maior proveito gerará aquele que sabe melhor estudar.
Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Então, a Bíblia, ela é simples. E o autor, ele sempre vai estar presente, desde que você convide para que ele venha estar com você nessa jornada de reflexão na sua palavra. Então, leia a Bíblia conhecendo o seu autor. O conhecimento vem pela comunhão, vem pela devoção à sua palavra, pela uma vida de oração. Então, quem é Jesus? Então, nós precisamos começar nesse conceito. Porque quem é Jesus? Nós vamos encontrar Jesus dentro do Espiritismo, dentro do Islamismo, dentro da seita dos Mormons e muitas outras grupos religiosos, seitas, religiões. Nós vamos encontrar Jesus. Mas será que é o Jesus bíblico, o Jesus verdadeiramente revelado nas Sagradas Escrituras? Então nós precisamos conhecer o seu autor. Leia a Bíblia diariamente, de maneira diária. Todo dia você precisa se alimentar da palavra de Deus. Leia uma porção. A resposta para Josué, ali, capítulo 1, para que ele tivesse êxito, vitória na sua caminhada, é meditar dia e noite na palavra de Deus. Então era ter um contato diário com a palavra de Deus. Se alimentar, porque ela fortalecerá o que a sua alma, o seu espírito, aumentará a sua fé. Leia a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Então não leia a Bíblia como uma obra literária qualquer, mas leia a Bíblia como a palavra de Deus. O seu professor está junto, que é o Espírito Santo, para lhe esclarecer. Então tenha uma atitude de reverência. Não leia a Bíblia com pressa, mas leia a Bíblia refletindo, meditando naquilo que está escrito de uma maneira vagarosa, para que você venha verdadeiramente ser esclarecido a respeito das verdades da palavra de Deus. Então ame a palavra, tenha uma atitude de reverência. Leia a Bíblia toda. Então, leia a Bíblia toda. Existe algumas leituras que você lê a Bíblia na ordem cronológica, você vai se enriquecer. Então, depois que você lê toda, aí você lê de maneira sistemática. O que é a maneira sistemática? Então, você lê por assunto: salvação, pecado, amar o próximo. Então, são uma cadeias de verdades, que estão em vários livros que são relacionados com a temática que você faz. Então, é necessário, ter essa atitude em relação a estudar. E por último, aqui, 5 atitudes em relação à Bíblia. Então, atitudes que devem ser evitadas em relação à Bíblia. Ou a atitude do racionalismo. Quem são os racionalistas? É aqueles que negam que a possibilidade de uma revelação espiritual, sobrenatural. Eles só creem naquilo que a razão pode explicar. Nós vamos ver que há muitas coisas que não se explicam. Você crê o quê? Pela fé na pessoa bendita de Jesus, nos eventos que ocorreram ali. Há coisas sobrenaturais. Milagre não se explica, milagre é pela fé. Então tem coisas que você não compreende pela razão, mas sim pela fé. Pela fé nós cremos que Deus existe e Ele é Criador de todas as coisas. Então a única coisa que nós precisamos saber é que Deus é Criador. Mas a teoria da evolução, eu conheço a teoria da evolução, o Big Bang, estudei, mas a minha fé está centrada em Cristo Jesus.
Cuidado com a atitude liberalista. Os liberalismo, né, fala que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é produto da igreja. Mas toda a escritura, ela é inspirada. Nós vamos estudar, eu acho, na aula de número 3, né? Você que quer aprender a palavra de Deus, né, você pode procurar se inscrever no curso, né, em relação à palavra a aprender, né? Procurar a coordenação do curso para ver se há a possibilidade de você fazer a sua matrícula para que você também possa aprender. Então, o liberalismo, eles não têm a Bíblia como autoridade única e final. Nós cremos que a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus, ela... Coloquei a tela aqui, estou com a apostila, a tela aqui atrás, eu não sei se vocês vão poder acompanhar, mas para ajudar vocês aí nesse resumo aqui da nossa aula. Então, o liberalismo, né, eles entram por um caminho, né, totalmente de deturpação, que eles falam até mesmo que a palavra de Deus precisa ser atualizada, né? Ela já não cabe para essa geração, né? Enquanto a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente, ela não muda, porque em Deus não há variação de mudança. Cuidado com misticismo. O que é isso? Né? As experiências pessoais, elas não servem como testemunho infalível da revelação de Deus. Então, cada indivíduo tem a sua experiência com Deus, tem o que a sua devoção, alguns momentos, mas isso não serve de regra, de norma para ninguém, né? Jejum de 21 dias, foi lá para Daniel. Não é porque foi 21 que você vai fazer, não é isso, né? Aquela oração lá, né? Tem campanha de 21 dias, é bom? Você faz. Tem campanha de 7, faça, mas isso aí não é uma regra. Tem que ser desse jeito, não vai ser abençoado, não. Porque nós não somos abençoados, não é por mérito, não é por aquilo que nós fazemos. Nós somos abençoados é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. Não como nós merecemos, mas porque Deus, ele é misericordioso, ele é bom. Anel ortodoxia. Então, anel ortodoxia, né? Ela diz que a Bíblia precisa o quê? De comprimento. A Bíblia não explica tudo, então ela precisa de comprimento, ela precisa de ser atualizada, ela precisa de novas revelações, enquanto que não é necessário nova revelação. A revelação ela já foi cerrada com o último livro do Antigo Testamento, que é o livro do Apocalipse. Há bons livros, há boas literaturas, mas nenhuma se equipara com as Sagradas Escrituras. Ela é infalível, as Sagradas Escrituras. Cuidado com as seitas. Então, seitas sempre querem acrescentar algo à palavra de Deus ou retirar algo da pessoa bendita de Jesus, né? Mais para frente, não sei se nós vamos ter essa disciplina aqui nesse curso, mas seitas e heresias, a gente está estudando algumas heresias dentro da escola dominical, né? E nós vamos ver que esses grupos, eles tiram, né, algumas coisas da Bíblia e acrescentam outras, e isso traz um perigo muito grande para a caminhada cristã. Então, a atitude correta de se ler a Bíblia é aquela atitude ortodoxa, que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é infalível, ela é imutável. Então, nós seguimos os seus dogmas, que são as suas normas, as suas regras. Então, esse é o nosso resumo. Espero que você tenha ajudado você, que é o nosso aluno, que não pôde estar na primeira aula, mas na segunda lá eu te espero, Deus assim permitindo.
Tenha aí um dia abençoado em nome de Jesus.